Graça e paz, amados, abençoados com todas as bênçãos celestiais, as ricas bênçãos que Deus dê da sua graça a todos nós. Vamos falar hoje de um assunto bem polêmico, né? Onde há uma divisão muito grande, né, no meio teológico e nas religiões. Mas vamos ver à luz da palavra que aqui diz. O tema do nosso vídeo é: quem é a grande meretriz, a grande prostituta de Apocalipse 17? Onde alguns teólogos, algumas pessoas, algumas religiões, as igrejas que fazem parte do sistema religioso, muitos acreditam ser Roma, né? A cidade é o Vaticano, a meretriz, a prostituta é Roma, a mãe das prostituições, e atribui esse versículo a ela, né? A Roma, o Vaticano, e o Papa até chama o Papa de anticristo, diz que ele é o anticristo, e vem Papa, vai Papa, vem Papa, vai Papa, e é o anticristo, sai, entra e nunca se chega a um denominador comum, porque Papa não tem nada a ver com o anticristo, né? Assim, como um anticristo, um homem, uma pessoa política de grande influência e que vem aí no futuro. Só tem 4 versículos na Bíblia que falam sobre o anticristo, 3 deles estão na epístola de 1 João. E não tem nada a ver, era um grupo chamado Docitas, que João combatia, porque eles alegavam que Jesus Cristo não veio em carne, né? não veio em carne. Então João combatia esse grupo. E qualquer pessoa que não aceita que Jesus veio em carne, ele é anticristo, né? Quem não é pela palavra é contra a palavra, quem não é por Cristo é contra Cristo, é anticristo. Então não existe um homem que vai vir aí e tem nada a ver. Agora Emmanuel Macron, né? E agora está surgindo um Israel aí e tal. E como Cristo veio de Israel, o anticristo vem de Israel, né? Mas tudo fábulas evangélicas, coisas de quem não tem o que fazer, teólogos que não tem o que fazer, ficam inventando fábulas. Bom, mas vamos entrar aqui na leitura. Apocalipse 17, a partir do verso 1, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, olha que situação, e de cor de escarlate, né, vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, né? Linda, adornada, né? E adornada com ouro, pedras preciosas e pérola, e tinha à sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias de sua fornicação. Muito rica. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. É uma religião aí dos Brahmanes que dizem que é a mãe das prostituições, ela é mãe das igrejas, né? Batista, Assembleia, Testemunho de Jeová, Adventismo. Diz que a mãe, que é a igreja católica, é essa Babilônia aí, né? E uma exegese totalmente fora de contexto e falta de revelação, né? Falta de revelação porque a Bíblia mostra quem é esta Babilônia, quem é essa prostituta, essa meretriz. Nós vamos ver quem é. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração, né? João está dizendo que quando viu ela,
ficou maravilhado, grande admiração. O que isso quer dizer? Ele conhecia muito, muito bem essa cidade, conhecia bem essa mulher, conhecia bem essa prostituta. Então, assim, o livro de Apocalipse, ele foi escrito, é uma divergência em datas aí, que a teologia diverge, mas eu creio, né, pela palavra de Deus, que foi escrito antes do ano 70, né? Antes da queda do templo e da destruição de Jerusalém. E trata de assuntos e acontecimentos dentro de Jerusalém, com toda aquela região ali. Essa meretriz, ela está associada com a besta. Ela tem uma ligação, né? Ela tem uma ligação. E levou-me a espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta, né? Você vê que tem uma ligação dela, dessa meretriz, com a besta. A besta é Roma. Então, ela tem uma ligação. Note também que ela estava vestida de linho e adornada de todas as pedras preciosas, tendo em sua mão um cálice de ouro. Um cálice de ouro, né? Então, João, dentro, cheio de coisas abomináveis. E João se espanta e se admira muito com essa visão. Por que João se admirou? É claro, porque ele reconheceu quem era essa mulher. Por isso que ele ficou muito admirado. Se fosse uma outra cidade, como Roma, Vaticano, outro país, que não sabe nem se João teve em Roma, se foi alguma vez lá em Roma, né? Só sabe que Paulo foi, nem Pedro se sabe, diz que Pedro é papa, o primeiro papa de Roma. Pedro nunca botou os pés em Roma, né? Paulo sim foi. Então, essa visão, porque João admirou-se. Se fosse outra cidade, outro país, quem seria? A teologia, os teólogos dizem que é Roma, o Vaticano. Nos levaram a crer que era a Igreja Romana. Mas a gente entende que o Vaticano e a Igreja Romana só veio se formar mais de 1000 anos depois, 800 a 1000 anos depois, nós vamos ver a sua formação. Então, o livro de Apocalipse, sua revelação, não gira em torno de Roma, nem do Vaticano. Não gira em torno disso. Mas ela gira sim em torno de Jerusalém. É em torno dela. Mateus 24, todo o capítulo de Mateus 24, de Lucas 21, prova que para quem é todos aqueles juízos, toda aquela palavra. Jerusalém é o foco da ira de Deus, não é Roma. Não inicialmente. Essa besta que saiu do mar, que é Roma, essa besta que estava sentada, essa mulher, Roma, ela foi destruída no ano 324, até o 3º século foram destruídas. Enquanto a besta da terra, com o falso profeta, foram jogados no lago de fogo, né? No ano 70. O lago de fogo não era um lugar embaixo da terra, no buraco, no núcleo da terra. O lago de fogo era Jerusalém, quando foi incendiada, com aquelas pedras voando, cheia de piche, de enxofre, queimando, destruindo tudo, incendiou ao ponto que as pessoas de longe, quem via, aquilo se transformou num lago de fogo, aonde os falsos profetas, né, os sacerdotes judeus, que é o falso profeta, eles foram queimados. E todos os que se acharam escritos no livro da vida, que Deus tinha escrito dos judeus, eles também foram lá. E os que adoraram a besta, né, os que serviram e gritaram lá diante de Jesus: nós não temos outro rei senão César. Esses daí também queimaram naquele lago de fogo.
Pois bem, então, Apocalipse está associado aos acontecimentos em Jerusalém. A besta que a mulher estava sentada, a besta que a mulher estava sentada, que era Roma, né? Eu acho que dá pra gente ver, Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. 7 cabeças, 7 montes, e 10 chifres, os seus 10 reis, que nós podemos até passar o nome para você, de cada um, né, com os César, né? Muito bem. Então, Apocalipse, vamos voltar para o 17. Apocalipse 17, verso 5 e o 6, o verso 3, isso, 3 e 4, a gente vê que ele viu essa mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes, de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, como lá no capítulo 13, né? E ela estava vestida, de púrpura. Porque púrpura é que cor? Uma cor avermelhada, né? Qual a cor? Note, qual era a cor dos véus que separavam o santo dos santos, né? Havia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E havia um véu ali que separavam um lugar do outro. E era colorido, eles não eram brancos, não. Vamos dar uma olhada. Segundo as Crônicas, capítulo 3, verso 3, 14. Olha, também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Isso aqui era o véu do templo, que foi feito nessas cores, bem colorido, né? Uma diversidade de cor, isso tem significados. E assim era feito o véu do templo, né? De púrpura, carmesim, azul e linho finíssimo, do mesmo jeito que a mulher estava vestida, de púrpura, a cor avermelhada. Então, voltando para lá, Apocalipse 17, 13, 4, estava vestida de púrpura e de escarlate, né? Tá vendo, né? Então, também estava adornada de pedras preciosas, ouro, prata, pérola. O que significa? Rica, muito rica, riqueza. Era uma cidade próspera, né? Prosperada e próspera, exaltada, uma exaltação muito grande, muito prosperada, né? Então, isso é que ela estava adornada. Vamos dar uma olhadinha aqui em Ezequiel, capítulo 16, versículo 7 até o 14. Olha o que diz. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandecestes, e chegastes a grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo,
E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, era como era feito, né, as paredes do tabernáculo no deserto, com pele de texugo, né, texugo. E te cingi com linho fino, e te cobri com seda. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na tua cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordado. Nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa, em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. Que coisa, que cidade, né? Jerusalém. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Então, isso mostra, né, a grande prosperidade que e exaltação dessa cidade. Se nós lermos em Apocalipse 3, no versículo 14 ao 22, você vai ver que diz: enriquecido estou, rico e enriquecido estou, e de nada tenho falta. Quando fala a igreja em Laodiceia, né? E assim era. E se você notar, diz que tinha nas suas mãos, ela tinha nas suas mãos um cálice de ouro. Um cálice de ouro. Porque era o que ela era na mão de Deus, um cálice de ouro. E tinha nas suas mãos uma taça de ouro. Agora, o que é que tinha dentro dessa taça? Olha o que tinha dentro de ouro. Cheio de santidade, de paz, de amor. Não, cheio de abominações. Era o que tinha dentro desse cálice. Era o que tinha dentro de Jerusalém, porque Jerusalém era como um cálice de ouro para Deus. E essa mulher estava sustentando esse cálice. Dentro só tinha abominações. Então, imundícias e abominações. Olha o que diz Jeremias, capítulo 51, versículo 7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Veja que situação. Jeremias já profetizando, falando sobre isto, né? Nisto que havia um cálice de ouro, o que era a Babilônia, que era Jerusalém. Ela também recebia esse nome. Você vai ver que Jerusalém também recebeu esse nome de Babilônia. Pela comparação com a Babilônia antiga, ela foi comparada a ela também. E uma semelhança muito grande. Vê? Isso não tem nada a ver com Roma. Não tem nada a ver com Roma, Vaticano. Eles nem... A igreja romana nem sequer foi formada. Tinha sido formada ainda. A religião de Roma não era cristã. Se tornou no ano 325, após o concílio de Nicéia, foi tomada essa decisão e a igreja pagã se tornou cristã. Mudou algumas coisas somente, né? Os deuses pagãos agora viraram santos, né? Isso é uma outra coisa. Então, vamos ler do versículo 5, né? Versículo 5 e o 6. Então, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Né? Não mãe das denominações, como dizem aí o sistema Brana, né? Esse sistema aí, essa seita, né? Mas sim diz a mãe das prostituições, não das denominações. Tem nada a ver
porque eles querem ligar isso aqui com a Igreja Católica Romana, e todas as outras igrejas são filhas dela, né? Mas isso, o contexto não leva a esse pensamento de maneira nenhuma. Então, nós vemos por essa descrição, o 5, vamos ler o 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Né? Então, testemunha de quem? As testemunhas. Testemunha de Jesus. Né? Testemunhas, as testemunhas de Jesus Cristo. Você vê? Então, vemos que essa descrição é perfeita para Jerusalém e não para Roma. Jesus, ele falava de Jerusalém e não de outra nação, outra cidade. O sistema religioso não aceita, muitos teólogos não aceitam, mas essa é a verdade. E nós vamos provar mais ainda, que era Jerusalém, a meretriz, a prostituta, a grande Babilônia. Não era a Igreja Católica, não era Roma papal. Ainda que eles têm, claro, sua culpa, a maldade e tudo que eles fizeram. Mas neste texto, com esse contexto aqui, não é o papado romano, não é a Igreja Católica Romana, não é o Vaticano. Nem sequer existia nesta época aqui. Como era Jerusalém no tempo de Jesus Cristo? Você poderia descrever como que era a Jerusalém na época, naquela geração de Jesus Cristo, naquela geração dos apóstolos, naquela geração onde aconteceu tudo isso? Você sabe descrever como é que ela era? Mas ela era perversa, ela era pecaminosa, ela era inimiga de Deus, era abominável. Ali os santos foram mortos. Ali os santos foram mortos. Ali, não foi em Roma não. Esses santos aqui, os mortos, os profetas não foram mortos em Roma. Os profetas foram apedrejados. Jesus chegou a dizer uma vez: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que persegue os que te são enviados. Ele não disse Roma, Roma, Roma. Ele não disse Vaticano, Vaticano, Vaticano. Igreja Católica, Igreja Católica, Igreja Católica. Ele disse Jerusalém, Jerusalém. Falou bem claro que persegues, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Então eles eram apedrejados. E o sangue dos justos clamavam. E o sangue dos justos foram derramados nas ruas de Jerusalém. Até dentro do templo eles assassinavam, matavam, como é o caso de Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar. Então ele tinha Deus, ele tinha uma aliança e um pacto com Jerusalém. Ele tinha uma aliança. É chegar a dizer esposo, né, casado com Jerusalém. Mas eles não respeitavam de maneira nenhuma. Antes foi e se uniu com Roma, politicamente, religiosamente, os favores, e tudo, a grande moeda romana, a prata, o comércio, tudo, a riqueza. Então eles se filiaram a isso. E isso irou muito a Deus, deixou Deus muito irado. E eles uniram, já naquela época já estava unido a religião e o Estado romano. Né? Ao ponto que eles honravam mais a César do que a Deus. E adoravam, honravam a César. Você vê nas palavras dos sacerdotes lá diante de Pilatos, nós não temos outro rei a não ser César. Essas foram as palavras deles. E isso deixou Deus muito irado.
eles tinham acordos comerciais, eles, eles, eles tinham muito lucro, ganhavam muito dinheiro. Para você ter uma ideia, o comércio lá, as pessoas ricas, grandes comerciantes vinham de longe para comprar, vender, trocar as suas riquezas. Vê o que diz. Vamos ler. Vamos ler Apocalipse 18, versículo 9. Olha que tremendo. 9 ao 24. Vê. Os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, choraram, e sobre ela prantearam quando viram a fumaça do seu incêndio, né? Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérola, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate, e de toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelha, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens, até escravos. Em Jerusalém, eles vendiam e compravam até escravos também, né? Um imperador, ele fez um decreto em que os judeus não podiam mais ter escravo. Um imperador escreveu e fez esse decreto para que os judeus não podiam mais ter, tinham que libertar e ser livres, porque até venda de escravo havia dentro de Jerusalém. Olha que situação. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, de novo, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo o que navega em naus, e todos os marinheiros, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, e choraram, e lamentaram, e dizendo: ai, ai, olha de novo, ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão de sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. O ruído de mó em ti não se ouvirá jamais, e luz de candeeiro não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Cruel, né? E nela se achou o sangue de quem? Foi em Roma que se achou o sangue dos profetas? Não, não foi em Roma. Nela se achou o sangue dos profetas. E onde era que os profetas eram mortos, assassinados, apedrejados? Era em Roma? Claro que não. Era em Jerusalém. E dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Quando diz na terra aqui,
é a terra habitada, é a terra de Jerusalém, a terra ali da Galileia, a terra ali, aquelas terras de Israel ali, a terra local ali, não é a terra globo terrestre não. Então, a moeda era forte, de grande valor. A sua adoração não era mais a Deus, e sim a César. Então a ira de Deus estava muito próxima de acontecer. Então, veja, a situação espiritual da cidade era essa. Imagine a situação espiritual dos sacerdotes. Compara a situação espiritual que está o sistema religioso hoje. As igrejas, como as denominações. Olha como está a situação espiritual das igrejas, do sistema. Agora veja como está a situação espiritual dos líderes, dos pastores, dos sacerdotes. Ricos, né? Podre de ricos. Espiritualidade zero. Conhecimento de Deus zero. Amor fraternal zero. O que há no meio deles é somente isso. Cobiças. É um cálice de ouro. São igrejas bonitas, enormes. Até uma réplica do templo de Salomão tem. Com um anjo lá em cima no teto. São adornadas, lindas, bonitas. É um cálice de ouro essas denominações hoje, essas igrejas. Mas dentro só tem imundícias e abominações. E a condição espiritual dos seus líderes é baixa. A mais baixa da terra. Porque são políticos envolvidos com políticas, são sócios de banqueiro, tem bancos, são negociantes, são Isaías 56 anos chama ele de cães gulosos que não se fartam nunca se fartam, passam por cima de tudo e de todos. É uma vergonha, mas é o quadro que nós encontramos hoje, né? As religiões. Vamos ler a situação dos sacerdotes. Mateus capítulo 23, o versículo 29 ao 38. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificai os sepulcros dos profetas e adornai-os os monumentos dos justos. Isso Jesus está falando com a liderança, sacerdotes, escribas, os líderes daquela época, os mais santos daquela época, né? Estavam nessa condição. Imagina os de hoje, né? E dizeis, se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nós associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas, confessando que eles e os pais deles são assassinos, são cúmplices da morte dos profetas. Estão aqui só confessando, eles estão confessando, né? E assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei